Você já parou para pensar em como os ricos ficaram ricos? Sabe, aquelas pessoas que você vê na rua, no Instagram, ou na televisão, que você olha e fala: caramba, esse cara é rico. Olha esse carro dele. Ou olha as roupas dessa mulher, ela tem uma bolsa da Louis Vuitton. Deve ser rica também. Mas como será que eles chegaram lá? Um pensamento comum que acaba passando pela cabeça das pessoas é: já deve ter nascido rico, esse aí deve ter dado sorte na vida. E apesar de terem sim algumas pessoas para quem essas frases podem ser verdade, a real é que para grande parte dos ricos não é. Pode soar até um pouco arrogante o que eu vou falar agora, mas fatos comprovam que cada vez mais está mais fácil de você enriquecer e que qualquer pessoa, independente da sua realidade hoje, pode mudar sua vida financeiramente, pode atingir a tão sonhada liberdade financeira. Depois de ler alguns livros sobre o assunto, de assistir diversos vídeos sobre esse tema e o mais importante, de conversar com diversas pessoas que possuem um patrimônio elevado, que têm bastante riqueza acumulada, eu comecei a pegar algumas semelhanças entre aquelas pessoas que conseguiram atingir o sucesso financeiro. Semelhanças principalmente na maneira de pensar, na mentalidade dos ricos. Comecei a enxergar alguns valores que principalmente as pessoas que saíram de baixo e que conseguiram enriquecer por conta própria têm bem enraizado e têm bem claro na cabeça delas. E de tudo que eu aprendi, se for para destacar apenas um desses valores que está presente no pensamento de todos os ricos que eu conheci, e olha que eu trabalho no mercado financeiro, então você acaba conhecendo bastante gente que tem muito dinheiro, bastante gente rica, mas uma coisa em comum a todos eles é o pensamento de longo prazo. Eu sei que esse termo ficou bem popular aí nos últimos anos, principalmente com a explosão que a gente viu de produtores de conteúdo sobre investimentos na internet, no YouTube, no Instagram. Afinal, é fácil e conveniente você dizer que investe para o longo prazo, que tem pensamento de longo prazo. Mas o que não é fácil é de fato você implementar isso, seja na sua vida pessoal, no seu trabalho ou de fato nos seus investimentos. Mas como assim não é fácil? Veja bem, primeiro vamos entender uma coisa antes, né? O que é longo prazo? 6 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos. Cada pessoa pode ter uma definição diferente. Para mim, longo prazo, idealmente, é um período de pelo menos 10 anos. Mas para falar sobre investimentos, acho que 5 anos já vai te dar uma boa perspectiva para a gente ter, para a gente analisar. E ter um verdadeiro pensamento de longo prazo significa você fazer coisas agora, você tomar certas atitudes, que o resultado delas você só vai colher lá na frente. Então é você estar disposto a fazer coisas agora e esperar 10 anos ou mais para você ver o resultado disso que você está fazendo. Só que, além de ter essa visão de longo prazo, como cada pessoa é única, tem objetivos e sonhos diferentes, muito provavelmente o seu longo prazo vai ser diferente do meu. Então, um outro insight que a gente consegue tirar analisando como as pessoas que são ricas hoje construíram sua riqueza é que para você atingir esses resultados fora da curva, você precisa se manter consistente nos seus objetivos ao longo de um grande período de tempo. E você só vai conseguir fazer isso se você aprender a gostar, se você aprender a apreciar o caminho até o seu objetivo final. Mais uma coisa que você vai encontrar em comum em todas essas pessoas que conseguiram construir um grande patrimônio é que elas aprenderam que precisam de escala na sua geração de riqueza. E essa escala ela pode vir de algumas maneiras diferentes. Você pode conseguir escalar o seu patrimônio de maneira vertical, por exemplo, quando você recebe um aumento salarial ou quando você troca de emprego para um emprego que te paga mais, aí você está escalando
de maneira vertical, porque assim você vai aumentar a quantidade de dinheiro que você recebe por hora trabalhada, escalando então a sua geração de riqueza verticalmente. Agora, você pode também fazer uma escala horizontal. Como assim? Você pode criar uma nova fonte de renda, por exemplo, seja ela um segundo emprego ou até mesmo a criação de um negócio próprio. Veja esse meu canal no YouTube, a empresa Olá Dinheiro, como exemplo. Ele, no momento, é uma fonte de renda alternativa à minha fonte de renda principal, que hoje é o meu trabalho aí como assessor de investimentos. Então eu estou escalando a minha renda, a minha geração de riqueza de maneira vertical. Eu tenho duas coisas paralelas que são independentes uma da outra. Então aqui o que eu faço é trabalhar mais horas, porque eu tenho que me dedicar nos dois, e assim eu consigo, no final do mês, ter uma geração de renda, uma geração de riqueza maior. Pegou a diferença, né? Na escala vertical, você vai aumentar quanto você recebe por hora, e na escala horizontal, você aumenta quantas horas você gera renda. Em ambos os casos, no final do dia, o que importa é que você vai estar aumentando a sua geração de renda total. Só que o verdadeiro pulo do gato, que os mais ricos entendem, é fazer os dois juntos. É assim que se formam aí os milionários, multimilionários e até os bilionários. É claro que aumentar o seu salário ou criar um novo negócio, conseguir um segundo emprego, talvez sejam coisas que hoje estão fora aí da sua realidade, ou que demoram um pouco mais de tempo para você começar de fato a colher os frutos, você começar a ver o dinheiro entrando aí na tua conta. Mas tem um tipo de escala horizontal que literalmente qualquer pessoa consegue fazer com o mínimo de dinheiro possível, que é criar uma nova fonte de renda a partir do dinheiro que você já tem. Ou seja, é de fato, literalmente, fazer o seu dinheiro trabalhar para você e transformar esse dinheiro que você já tem num ativo que vai se retroalimentar e vai crescer cada vez mais ao longo do tempo. É isso que é investir. Investir o seu dinheiro, de maneira bem simplificada, é você trocar a oportunidade de gastar uma quantia X de dinheiro agora pela possibilidade de gastar uma quantia de dinheiro maior do que X no futuro. Então, se eu invisto R$100 hoje, quer dizer que eu estou deixando de usar esses R$100 para comprar uma pizza, para comprar uma camiseta, ou um jogo na internet, qualquer coisa que eu queira comprar. Então, eu estou trocando isso pela possibilidade de gastar, por exemplo, R$150 daqui a 5 anos. Então, eu vou poder comprar mais coisas se eu simplesmente esperar algum tempo e não gastar esse dinheiro agora. Só que por mais simples que isso pareça, não é fácil ter essa paciência. Como foi inclusive muito bem exemplificado pelo que ficou conhecido como o teste do marshmallow. Ele foi feito lá atrás pelo renomado psicólogo Walter Mischel. E o que ele fez nesse teste foi o seguinte: colocou crianças sozinhas em uma sala com um marshmallow na frente delas. E o desafio aqui era de que o pesquisador, a pessoa sairia da sala por alguns minutos e deixar a criança lá sozinha com o doce. E de que se ela resistisse à tentação de comer o marshmallow até o pesquisador voltar, ela então receberia outro marshmallow, o dobro da recompensa inicial. Então 100% aí de resultado a mais por alguns minutos. E os resultados foram os mais engraçados possíveis. Só de ver a carinha deles aí, quase que dá para sentir a agonia que era esperar. Sendo que o doce estava logo ali, na cara deles, à disposição, você só pegar e comer. Então dá para você notar que eles tentaram as mais diversas maneiras para evitar comer esse doce. Seja cheirando, tentando não olhar, apertando, teve de tudo. E essa mesma agonia que eu vejo em muitas pessoas quando o assunto é investir. É muito difícil para elas ter o dinheiro na palma da mão e não gastar. De trocar esse prazer imediato de gastar o dinheiro agora por um prazer maior no futuro. E é por isso que tanta gente perde dinheiro investindo. E apenas alguns poucos conseguem efetivamente usar bem essa ferramenta que é o investimento para enriquecer, para construir patrimônio ao longo do tempo. Isso sem falar no perigo que você está correndo
por não fazer isso com seu dinheiro? Eu tenho certeza que você percebeu que de uns anos para cá as coisas ficaram mais caras, né? Dá a impressão de que o nosso dinheiro às vezes não vale nada, principalmente quando você vai no mercado. Pois é, e isso tende a piorar cada vez mais com o passar do tempo, por conta de um inimigo comum a todos os investidores: a inflação. É ela a responsável por tornar as coisas mais caras ano após ano. E isso fica ainda mais intenso em um momento de crise como foram esses últimos anos. E por um motivo muito simples. Olha, por exemplo, para 2020 e 2021. Foi impressa uma enorme quantidade de dinheiro ao redor de todo o mundo. Olha quantos trilhões foram investidos nas economias. Porém, não foram produzidos bens, produtos na mesma magnitude para compensar essa impressão de dinheiro. Para exemplificar com números o que aconteceu e ficar mais fácil de você entender, pense o seguinte: a gente tinha 100 itens e R$ 1.000 em circulação no Brasil. E aqui valores aleatórios, né? Só para você pegar a ideia da coisa e o raciocínio. Então a gente teria que cada item custa na média R$ 10, né? Divido 1.000 por 100. Agora imagina que nesses 2 anos foram produzidos mais 50 itens. Só que foi impresso, foi injetado na nossa economia como anabolizante mais R$ 2.000. Então agora o nosso cenário mudou. Agora a gente tem 150 itens para R$ 3.000. Se a gente fizer uma continha de divisão aqui, temos que cada item passou a custar, na média, R$ 20. Isso seria uma inflação de 100%. Felizmente, o nosso caso não é tão extremo assim, né? Como na Venezuela, por exemplo. Mas deu para entender como funciona. E a lição que eu quero te deixar aqui com essa explicação é de que se você não aprender a investir bem o seu dinheiro, fazendo ele render acima da inflação, você vai constantemente, ao longo do tempo, ficar cada vez mais pobre, mesmo que você esteja ganhando dinheiro, porque a inflação vai estar consumindo o seu poder de compra. E aí, para contextualizar e você entender um pouco mais sobre o potencial dos investimentos, eu trouxe aqui o retorno histórico nos últimos 5 anos de alguns exemplos de investimentos comuns aí de média de mercado e de alguns que eu tenho na minha carteira pessoal para você comparar. Então, olhando para essa janela de 5 anos para trás, como a gente já viu, começa esse prazo a ser um bom prazo para a gente fazer uma análise mais robusta, a gente vai ver que o IPCA, que é o indicador que mede a inflação aqui no Brasil, foi de 29,13% em 5 anos. Então o CDI, que seria o investimento mais seguro, ali zero risco que você consegue, rendeu 32,79%, um pouco acima da inflação, preservou seu poder de compra. E aí a gente começa a ir para os investimentos com um risco um pouco maior. A gente tem aqui o IHFA, que é o Índice de Hedge Funds da Ambima, a média dos fundos multimercados da indústria brasileira. Ele rendeu 43,20%, superando então tanto a renda fixa como a inflação. A gente aumenta um pouquinho mais o risco, a gente tem o Ibovespa, que é a média do nosso mercado de ações, né, da nossa bolsa de valores. Esse daí rendeu 64,84%. Então aqui já rendeu mais do que o dobro da inflação nos últimos 5 anos. Para você ver que dinheiro parado é dinheiro perdido. E que se você tivesse investido em alguma dessas opções há 5 anos atrás, você não teria ficado mais pobre com a inflação. Você teria conseguido preservar e até aumentar um pouco o seu poder de compra. Esses foram, né, os retornos médios desses investimentos. Ou seja, sem muito esforço, você já conseguiria ter essa rentabilidade. São as médias de cada mercado. Agora eu vou te mostrar 3 exemplos de investimentos que eu tenho na minha carteira pessoal. Que aí você vai ver o valor de você aprender a investir melhor o seu dinheiro. Como que isso pode mudar da água para o vinho os teus resultados. Estou começando aqui pela renda fixa, pelo fundo da Artesanal. Ele tem como objetivo superar o CDI. Só isso. Nesse período, ele rendeu 57,18%, dobro da inflação e muito acima da renda fixa convencional também. Então a gente aumenta um pouco mais o risco, vai para um fundo multimercado, o Vista Multiestratégia. Esse fundo rendeu
187,44% nos últimos 5 anos, quase 5 vezes a média dos multimercados. E por fim a gente tem o Squadra Long Bias, um fundo de ações que eu tenho e que rendeu 129,48% nesse período, mais do que o dobro do Ibovespa. Só que aqui a importância do longo prazo. Nem tudo são flores ao longo desse período. Nesses últimos 5 anos, o fundo da Vista chegou a acumular uma queda de 20%. O da Squadra, então, o dobro, uma queda de 40%. Se eu não tivesse a confiança de que eles são bons investimentos e a visão de longo prazo que a gente comentou, eu não teria conseguido aproveitar esses excelentes ganhos que eles me geraram. Então, para resumir, o que você precisa levar da aula de hoje, a essência de como os ricos ficaram ricos, tirando, é claro, os herdeiros, né, e as pessoas que dão grandes porradas na vida, que explodem em pouco tempo, especialmente os atletas e os artistas, que aí já são caminhos muito menos replicáveis, e não é muito o interesse do nosso estudo, né, do nosso foco. Aqui o foco é uma estratégia que possa ser aplicada por qualquer pessoa, independente da sua idade, do seu gênero ou do tamanho do seu patrimônio hoje. Aqui eu tentei te passar alguns pontos que certamente vão facilitar o seu caminho rumo ao enriquecimento. Não vai ser fácil e não vai ser rápido. Se alguém tentar te vender essa ideia, cuidado, é o mínimo que eu posso te dizer. Lembra das escalas vertical e horizontal e tenta implementar elas da melhor maneira possível, da maneira que você conseguir na sua vida. E o primeiro passo que você pode dar é começar a investir o seu dinheiro e, de preferência, fazer isso de forma inteligente. Você viu com números até no exemplo qual que é a diferença que um bom investimento pode fazer nos seus resultados. E se você quiser um caminho facilitado para encontrar esses bons investimentos, esses bons gestores, se você quiser um guia que vai te ajudar a saber onde exatamente colocar o seu dinheiro para ter o melhor retorno possível com um risco controlado, de acordo com o seu perfil, eu te convido para clicar no link que está aqui na descrição e conhecer o Clube dos Fundos de Elite, onde você vai ter acesso a uma lista com os melhores fundos do nosso mercado, na nossa opinião, claro, com análises completas, detalhando quem eles são, como eles vão investir o seu dinheiro e, por fim, para facilitar a sua vida, eu vou deixar aqui desse lado a próxima aula do nosso curso gratuito, A Jornada do Novo Rico.